Fala galera, beleza? Mais um Plenicast, hoje dia especial, a gente tá com decoração nova, microfone novo. Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude, tô aqui com o Gustavo, meu parceiro. Vamos lá pessoal, mais uma. E hoje o nosso convidado é o Dr. Lucas. Lucas, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Que isso, prazer é meu estar aqui com vocês, gravando mais um Plenicast, estreando esse cenário que ficou show, bonito pra caramba, parabéns. Muito Prazer, legal. obrigado pelo convite. Obrigado, Lucas. Lucas, começa se apresentando, falando da sua história na medicina, sua história aqui em São Paulo. Você vai me contando que você não é de São Paulo, né? Sim. Na verdade, a minha história com a medicina começou lá com uns 10, 12 anos de idade, né? Segundo a minha mãe, ela sempre falava que eu queria ser médico, enfim, saí de casa para estudar, eu tinha 14 anos, sou do interior de Goiás, nasci em Goiatuba e fui para Goiânia estudar com 14 anos, me formei em Tocantins, resolvi vir para São Paulo fazer meu internato aqui em 2014, estou há 7 anos aqui em São Paulo e comecei a fazer... Continuei na minha especialização aqui. Na realidade, até chegar nessa especialização foi um período meio conturbado, assim, que eu comecei a me descobrir um pouco na medicina e me formei em 2016, tinha 25 anos, e aí comecei uma rotina louca, maluca de trabalho, de plantão, dormia em casa 1, 2 vezes por semana, naquela ganância do recém-formado, né, de trabalhar pra caramba e conseguir construir a vida, construir a carreira. E aí, em 6 meses, eu me tornei extremamente frustrado com a medicina. Comigo e com a medicina. Engordei demais, engordei 15 quilos, cansado e fadigado, totalmente insatisfeito até com a minha performance com o paciente, né? Porque às vezes o médico ele chega a um nível de estresse tão alto que ele acaba descontando aquilo no próprio paciente que está indo ali no pronto-socorro e pedindo por cuidado. E aí eu comecei a falar, não, poxa, eu não fiz medicina para isso, não é isso que não é esse o meu propósito, não é isso que eu quero como médico, né, para mim e para as pessoas, claro. E daí foi que eu comecei a tentar buscar algo que eu pudesse ter qualidade de vida e ao mesmo tempo ter prazer no meu trabalho. Eu queria meu projeto inicial era fazer cirurgia geral e depois cirurgia plástica, mas eu comecei a entender que aquela rotina não era exatamente a rotina que eu queria para minha vida, não era aquela carreira que eu gostaria, até porque eu comecei a mudar meu estilo de vida, procurei ajuda naquela época, procurei uma amiga nutróloga, que aí comecei a voltar até alguns bons hábitos de atividade física, perdi um pouco de peso, comecei a ter mais qualidade de vida, me comprometi a parar de dar plantões noturnos como eu dava sempre, que aquilo acabava com a minha rotina. Comecei a estudar sobre nutrologia, medicina do esporte, sobre essa parte de qualidade de vida, da medicina preventiva. Foi aí que eu comecei me apaixonando. Comecei a praticar em mim, na minha família, a princípio. E depois falei, cara, eu posso, já que eu consegui mudar a minha vida e das pessoas próximas de mim, por que não estender isso para outras pessoas? E aí foi mais ou menos quando começou a virar a chave um pouco da minha carreira, porque a gente forma com aquela, pelo menos, eu acho que a grande maioria dos médicos, a gente entra na faculdade com aquela ideia, aquela crença da medicina por sacerdócio, né? Que a gente tem uma dívida eterna com o mundo, que você tem que ser extremamente caridoso, resolver o problema e a vida de todo mundo. E aquilo me consumia muito, de querer resolver tudo, e eu não conseguia resolver tudo. E aquilo era frustrante para mim como médico. E aí eu comecei a entender que, assim como qualquer outra profissão, a medicina também é uma profissão. E por mais que você também pode viver o seu propósito na medicina, cuidando das pessoas, independente de qual seja o seu propósito, e sendo um profissional que também tem uma qualidade de vida boa, que também ganha dinheiro. Claro que a parte financeira também é extremamente importante, a gente quer ter uma estabilidade financeira, e a gente começa como médico, na realidade, muito ingênuo no sentido dessa parte de administração financeira, de empreendedorismo, e daí foi mais ou menos nessa época que começou a mudar um pouco a minha visão sobre medicina, sobre o que eu queria na medicina, e que eu poderia usar, sim, o meu propósito de vida na medicina, mas também sendo um profissional de fato com aquela ideia de que, nossa, eu não posso cobrar por isso, isso aqui eu tenho que ser caridoso, eu tenho que fazer isso. Não que eu não seja caridoso, sou extremamente, participo de inúmeros projetos sociais, visito orfanato, ajudo, não que
não que eu não seja a favor, mas a gente tem que ver a medicina também como uma profissão. A gente como médico também precisa saber empreender, ter qualidade de vida e tirar um pouco essa ideia. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, principalmente para recém-formado e para estudante de medicina que a gente precisa tirar essa ideia de que a medicina não é um trabalho. Você precisa ter qualidade de vida, ter o seu tempo de descanso, ter o seu lazer, ter o seu tempo com a família. Foi mais ou menos isso que me fez seguir a carreira da nutrologia, da medicina do esporte. Me especializei em medicina do esporte pela Unifesp. Também me pós-graduei em ciências da longevidade humana e hormonologia. Legal. E nutrologia pelo Albert Einstein. E mais ou menos a minha carreira como médico. Não é porque você se forma e faz o juramento, né, que você tem que automaticamente dar o seu tempo. Sim, não é assim que funciona. É uma profissão como outra qualquer. Exato. Mas, obviamente, tem um diferencial que é aquela cuidar de vida. Doação integral. Hoje eu vejo que para você cuidar do outro, você precisa antes cuidar de você, né? Se você não estiver bem, como que você vai cuidar do outro? Seja num pronto-socorro, seja num ambulatório, seja na sua clínica, independente do lugar que você esteja. Se você não estiver feliz consigo mesmo e na sua profissão, você de fato não vai conseguir fazer a diferença. Eu sempre costumava fazer uma oração antes de chegar em todos os lugares que eu ia atender. Eu falava sempre assim: Senhor, me ajuda a fazer a diferença na vida de pelo menos uma pessoa no meu dia, que eu já vou estar satisfeito e cumprindo o meu propósito. E acho que é basicamente isso. Você hoje ser feliz e envolver também o outro, envolver o próximo, faz muito parte da sua do seu sucesso na carreira, da sua estabilidade na carreira e do que você consegue conquistar na sua vida. Pô, muito legal. Ô Luiz, qual foi o gatilho, assim? Você falou que estava acima do peso em determinado momento. Teve algum gatilho, assim, um momento que você falou, putz, eu preciso repensar minha vida inteira, assim? Cara, teve. Primeiro, eu me olhando no espelho. Sabe? No meu Instagram, aquela barriga de enorme, imensa autoestima super baixa. Eu não me reconhecia em mim, super cansado, assim, descrente mesmo da vida. Aquela coisa que você já tá quase deprimindo. Eu falei, caramba, eu preciso mudar minha vida, não é isso que eu quero, sabe? E foi basicamente isso. Eu acho que, como diria, uma anamnese profunda de mim mesmo, que me fez mudar a chave, virar a chave. Porque meu pai é educador físico, né? E eu sempre pratiquei atividade física, sempre tentei comer bem, ter uma rotina de atividade. Foram 8 meses de formado, assim, que praticamente me esgotaram e me deixaram uns 15 anos mais velho. Tanto quando eu colhi os meus exames, eu fui estava iniciando minha jornada na medicina integrativa, na longevidade. Eu fiz os exames e meus hormônios, metabolicamente, eu tinha 60, 70 anos. E eu falei, cara, minha testosterona era praticamente de mulher, 150 de testosterona. Caramba, bicho, eu tô arrastando de fato, né? Uma energia super consumida. E foi daí que eu comecei a falar, não, eu preciso voltar, segurar, respirar, né? E é hoje o que eu vejo isso. Às vezes a gente fica tão... eu não estou conseguindo processar, não estou conseguindo me concentrar, mas o que a gente precisa é só parar um pouco, né? Para voltar ao eixo, né? A gente entra num piloto automático na rotina e aos poucos você percebe que se autoconhecer, parar, respirar, segurar um pouquinho, ter os seus momentos também é de extrema importância. Aquela frase, né? Trabalha enquanto eles dormem. Hoje a gente sabe que de fato isso aí não é tão verdadeiro assim, né? Lá no fundo. Mas eu acho que foram momentos necessários, assim, para eu ter a maturidade da profissão que eu tenho hoje, para eu... Até para você chegar onde você chegou agora na medicina. Exatamente. Né? Pelo que você contou, você foi numa amiga sua que praticava, que era nutróloga, né? Mas praticava alguma coisa ligada ao estilo de vida e tal. Sim. E aí você te deu estalo para você fazer uma mudança até de, entre aspas, né, na sua carreira. Sem né? dúvidas. São momentos necessários, acho que na vida do médico. Todo médico passa por períodos mais
mais tortuosos da carreira, tanto que a gente fala essa palavra propósito, né? Tá muito hoje em dia em alta, né? Todo mundo, propósito, e aí fica todo mundo desesperado para encontrar, cara, qual que é meu propósito? Eu costumo falar isso também nas aulas, cara, o propósito ele não chega de repente na sua frente, oi, eu sou o seu propósito, prazer. O propósito se encontra experimentando, né? Você buscando, então você tem que estar aberto a todo tipo de situação, de experiência, de conhecimento, para que você entenda o que de fato você quer para a sua vida. E o propósito não envolve só você, envolve o todo, né? Acho que é basicamente isso. Então, foi mais ou menos isso a minha história até chegar nessa parte da nutrologia, do estilo de vida, que eu também sou apaixonado em medicina do estilo de vida. A gente comecei a estudar mais ou menos em 2018, 2019. Fui fazer uma extensão também na Harvard Medical School, que tem de Lifestyle Medicine, e sensacional. E naquela época eu também comecei a perceber que isso me deixou muito feliz, que eu estava indo no caminho certo, né? Em 2019 lá se falava muito mais já sobre meditação, respiração, manejo de estresse e ansiedade, algo que a gente não batia tanto na tecla aqui no Brasil ainda, mas nos outros pilares que envolvem a parte de alimentação, atividade física, higiene do sono, relações interpessoais, eu acho que a parte de espiritualidade, a gente já estava um pouco no mesmo caminho, e isso me deixou muito, muito satisfeito em saber que os maiores nomes de medicina preventiva, de medicina do estilo de vida do mundo também falam a mesma língua, né? Aquela questão da medicina de fato, baseada em estudos, em evidências, e às vezes gera um pouco um certo conflito, porque também é tudo muito recente, esses estudos que envolvem a prevenção, a diminuição de incidências crônicas, né? Começaram a surgir principalmente 85, nesses anos aí, que começaram a falar um pouco mais sobre essa parte, né? Então, tem muita coisa nova, né? A medicina, ela é muito... A saúde, né? A ciência, ela é muito dinâmica o tempo todo, né? Muito legal. E você falou uma coisa legal, hoje você falou assim, né? Pô, eu pratico em mim, pratiquei na minha família, né? Para poder começar a praticar nos meus pacientes, né? Que vão chegar. Quando você começou no processo, né? O que mais te chamou a atenção, assim? O que falou, pô, isso aqui eu comecei a fazer e de repente... Lógico que tem o básico, né? O trivial, pô, exercício físico, sono, manejo do estresse, tal, mas o que você notou, assim, que você falou, pô, isso aqui é um caminho que funciona bem, é uma coisa que... Lu, e só complementando essa pergunta do Gu, durante a graduação, esses conteúdos de prevenção, de estilo de vida, eles estão presentes ou não? Você descobriu isso fora da graduação? De maneira alguma, né? Na graduação é o que eu falo. Eu não sei como que está hoje a graduação, mas o médico ele sai sem noção nenhuma de orientar um paciente de uma estratégia alimentar, por exemplo, do básico, né? A gente sabe, para você melhorar seu diabetes, você não pode comer doce, não pode comer açúcar. Tá, doutor, mas o que eu como? A gente não sai da medicina sabendo falar, beleza, não sei o que você come. Orientar um paciente sobre... Eu sei o que você não come, o que você come... Exatamente. A atenção primária, eu acho que agora ela está sendo um pouco mais valorizada desde os primeiros semestres, mas a princípio, de fato, a gente não sai... Eu acho que duas coisas que a Faculdade de Medicina falha muito em relação a ensinar o médico a sua parte de administração financeira, a questão de... Eu acho que seria importante ter um ponto para o médico sair... Uma gestão, exatamente. E essa parte de prevenção, de nutrição, de qualidade de vida, acho que peca muito na Faculdade de Medicina. E, basicamente, quando eu acho que tudo que a gente faz, todos os cursos, todas as pós-graduações, a gente tem uma ideia e... Eu penso que nós precisamos filtrar as informações e criar a sua linha de trabalho, criar a sua linha de raciocínio, de pensamento, né? O que de fato fez a diferença, né, na realidade. Quando eu comecei a entender um pouco que a questão do cuidado integral, de fato, de olhar em si todas as partes do seu organismo, a parte metabólica, a parte hormonal, a parte de suplementação adequada, a parte de ajustes finos que a gente precisa fazer, fazem muita diferença na questão de você ter de volta a sua disposição, de você ter de volta o seu sono. Então, basta um empurrãozinho, você precisa de um empurrãozinho para conseguir, de fato, melhorar. E foi justamente, eu acho que o que fez a diferença, além do básico, é essa visão do todo, visão integral. Cuidar não só
da parte da rotina, mas a suplementação me ajudou bastante, os ajustes na parte metabólica, na parte hormonal. E foi aí que, junto com a minha amiga nutróloga, que me ajudou naquele início, e aí eu captando um pouco aqui, um pouco ali, estudando, lendo um pouco mais, eu fui aprendendo, mudando, fazendo ajustes e criando a minha própria linha de cuidado, de raciocínio e de tratamento. Legal. Muito legal. Essa deficiência da medicina que você falou, de não ter determinados conteúdos, isso é mais no Brasil ou você acha que é no mundo todo? Então, eu vejo que a medicina de prevenção ela está mais avançada em alguns outros países. Hoje aqui a gente, principalmente na área médica ou de uma consciência também da população, ainda tá bem melhor do que antes. Acho que está bem melhor do que há 4, 5 anos atrás, mas eu acho que a gente ainda está um pouco atrás. Estamos começando a engatinhar alguns anos atrás, mas acho que já está um pouco mais em evidência em outros países. Já há um tempo que a gente vem ouvindo falar sobre a medicina de longevidade, sobre a medicina funcional, sobre a medicina integrativa, preventiva. Isso e qual que é o país de referência? Estados Unidos ou Europa? Tem algum país da Europa? Não, geralmente Estados Unidos. A Europa também tem algumas referências, mas acredito que mais Estados Unidos. Luiz, se um grande centro como os Estados Unidos ou como Harvard tem a lifestyle medicine, por que aqui no Brasil você acha que tem um pouco de preconceito aí? É ciência, né? Tem preconceito? Tem, né? Tem sim. Ainda temos alguns preconceitos, algumas divergências aí, mas eu acredito que o lifestyle medicine ele vem muito para complementar. A gente estava até conversando sobre isso mais cedo, a questão dos extremismos, né? Não adianta você querer praticar simplesmente uma medicina tradicional que segue todos os guidelines à risca, porque a prática clínica também é ciência, né? Então é essa questão de você saber o que realmente vai fazer a diferença na vida do seu paciente e ter um bom senso em saber utilizar. Eu acho que a medicina tradicional, a medicina do estilo de vida integrativa, ela vem para agregar muito o tratamento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Eu acho que realmente é algo que a gente precisa pensar em trabalhar mais aqui no Brasil, a parte de medicina do estilo de vida. Apesar de que já existe a academia, a Academia Brasileira de Estilo de Vida, né, de medicina do estilo de vida, mas acho que é algo que precisa ser mais difundido. Show, vou até aproveitar para vender o peixe aqui um pouquinho, se me permitir. Legal. A Plenitude vai lançar diversos cursos, já está lançando diversos cursos nessas áreas. Existem alguns centros aqui no Brasil que já comercializam, que já propagam esse tipo de conhecimento, mas a gente já está lançando o curso, já tem o da Denise, que é gastroenterologia funcional, sim, que é baseado nessa medicina funcional integrativa. Legal, a gente vai lançar a ginecologia integrativa, vai ter um curso mais abrangente que vai trabalhar a medicina funcional e integrativa do estilo de vida num curso só. E pediatria funcional, enfim, tem uma série de cursos, a gente acredita muito nessa medicina. Legal. E a gente pretende ditar ela por aqui no país nos próximos Eu vi até algo também sobre medicina do estilo de vida, né? Sim, de vocês. Vai ter logo. É um projeto aí, né? E outro produto bacana, também já aproveitando aqui, você falou que também uma ausência de conteúdo na medicina é sobre gestão, empreendedorismo, né? Exato. A gente, inclusive, também está lançando um produto com o Thiago Volpe, sim, sobre isso. E falando em Thiago Volpe, você trabalha com ele, né, hoje em dia? Sim. Como foi essa parceria aí? Com quem você já trabalhou? Antes de você falar, só mais uma, né? Em medicina tradicional chinesa também. Verdade, tem a tradicional chinesa e a ayurvédica. A gente também acredita muito em prática integrativa, complementar em saúde, não como complemento realmente, né? Sim. Como uma abordagem que auxilia, de repente, a tradicional. Com certeza. Sim, tô agora trabalhando no Espaço Volpe, junto com o Thiago, meus colegas de lá, uma equipe sensacional. Eu conheci o Thiago, na realidade, em Harvard, né, em 2019, e aí de lá a gente teve mais contato, e esse ano a gente conversando e deu certo essa parceria de estar lá, estou gostando bastante. A gente foca muito nessa parte da nutrologia, da qualidade de vida, dos hábitos, da suplementação adequada, desse eixo aí que de fato faz resultado, ter o paciente ter resultado, né? É uma convergência de propósito e acho que a gente está fazendo um trabalho bem legal. Estou lá há algum tempo, comecei no Instituto de Homeopatia e Prática Ortomolecular também, já comecei a trabalhar na medicina mais na parte integrativa há
3, 4 anos atrás. Aconteceu tudo muito rápido na minha carreira, foi algo que aos poucos foi acontecendo, principalmente por networking e pelas oportunidades que São Paulo também dá, né? Mas o networking, o contato com profissionais da área da sua saúde, como eu falo também nas aulas, que relações interpessoais é um pilar da saúde e do estilo de vida, né? E você estar próximo de pessoas que te agregam, de pessoas que convergem do mesmo propósito, de pessoas que são referência para você, também te faz ser mais saudável, ser mais feliz e ter mais objetivos na sua carreira, na sua vida, né? Então, a parte de networking, de contato com profissionais dessa área da medicina integrativa traz muitas oportunidades, congressos, pós, enfim. Você estar aonde tem pessoas que também têm objetivos semelhantes aos seus, né? Total. Relacionamento pessoal é pilar para a saúde, né? Com certeza. Sim. É um dos pilares da medicina do estilo de vida, né? E na minha opinião é a principal arma de desenvolvimento profissional. Com certeza. Principal ferramenta ou uma das principais. Né, Gu? Com certeza. Como é que... quando você estava comentando que você chegou de São Paulo, seus pais são lá moram lá na... Eu estava curioso com relação a isso também. Como que foi a vinda para São Paulo? E qual foi, você falou que seu pai é profissional de educação física, né? Qual foi a influência em medicina? Sua mãe é médica? Né? Minha mãe é psicóloga. Psicóloga? Minha mãe é psicóloga. Tudo da área da saúde, né? Sim. Meu pai é educador físico, né? Ele na realidade tem uma academia na minha cidade. Então, desde molequinho, 4 meses de idade, já estava entrando na piscina com ele e treinando e tal. Então, sempre fui fissurado em atividade física, sempre fui ativo. Mas chegou um tempo que eu dei uma parada, né? Que foi bem na época, um pouco antes de formar, para depois. Eu quis... nós somos do interior, né? Meu pai foi mais também para a parte acadêmica. Hoje ele é reitor do centro universitário da minha cidade. Inclusive, lá tem medicina. Eu sempre falo para ele, pai, coloque algo que trabalhe em gestão, que trabalhe em medicina preventiva, que na carreira dos meninos aí, porque isso é algo muito deficitário e faz a diferença na vida do médico, sem dúvidas. E daí eu mudei para Goiânia para fazer ensino médio. Eu quis mudar porque eu não via muita perspectiva em conseguir passar numa faculdade de medicina, continuando no interior. Depois me passei em Tocantins, na faculdade em Tocantins, fui para Tocantins com 20 anos e tive a oportunidade de vir fazer um internato aqui em São Paulo com 24 anos no Santa Marcelina, em Itaquera, e eu quis vir porque é um serviço com uma demanda grande e fiz muito bem de ter vindo, que aprendi muito aqui em São Paulo. E aí, então assim, desde 14 anos eu tô fora de casa, só mudou a distância, né? Mudou de 200 para depois 600 e agora para 800, mais ou menos, quilômetros da minha família. Mas é o que me perguntaram uma vez no Instagram, o que você mais sente falta na sua vida? Eu acho que o que mais não foi sentir falta exatamente, a pergunta foi o que você teve que abrir mão que você mais sente falta, e justamente a família. A convivência com a família é algo que abri mão desde muito novo, e isso foi uma das coisas que mais pesou, que mais me fez falta. Irmão? Tenho um irmão. Eu tenho um irmão que ele, na verdade, é jogador profissional de futebol. Hoje, ele aqui no Brasil, ano passado ele jogou no Bahia, agora ele jogou aqui em Campinas, e agora ele está no Vila Nova, em Goiânia. Ele voltou para Goiás. Né? Como que ele chama? Arthur Rezende. Ele começou jogando no Goiás lá. Que legal. Família bacana. Aí veio para São Paulo e decidiu ficar. Vim para São Paulo e decidi ficar. Eu costumo falar para minha mãe, eu acho que se for para eu sair de São Paulo tem que ser para o exterior, porque eu não me vejo mais em outro lugar. São Paulo, eu amo São Paulo. Desde que eu cheguei, sempre a gente fala que São Paulo você ama ou odeia, né? Então, gostei muito de São Paulo e ainda gosto também. O lance da medicina do estilo de vida aqui em São Paulo, obviamente Rio também provavelmente está bem mais difundido, talvez o sul do Brasil e tal, mas você acha que centro-oeste, norte tem mercado? Como é que é o mercado? Então, isso eu vejo muita diferença também no mercado, tá? De lá e daqui. Aqui acho que ainda já tem um pouco mais de consciência da questão da medicina do estilo de vida, da medicina integrativa, da medicina mais preventiva, daquele cuidado que a gente tem que ter não só da doença, né? E cuidado da saúde, a medicina da saúde que a gente fala. E lá
Já tem um pouco, sim, tem profissionais excelentes que atuam nessa área da nutrologia, do estilo de vida, mas falta um pouco a consciência, acredito que da população, entende? Aqui as pessoas investem mais nessa medicina, nesse cuidado com a saúde. Porque eu ainda vejo muita gente vindo do centro-oeste, Sim, muita gente vindo bastante. do norte, nordeste, né? Eu sou com classe média alta, enfim, poder aquisitivo diferente, mas vem se tratar sempre no centro, que é aqui em São Paulo. Sim. E aí, pô, mas será que não tem profissional lá? Será que não vale a pena explorar aquela região para difundir um pouco mais, desbravar, né, de repente? Sim, tem muitos profissionais bons lá, colegas que eu conheço, que inclusive fizeram pós-graduação aqui comigo e que moram lá, que fizeram especialização aqui, mas realmente tem essa procura e a telemedicina expandiu muito esse cuidado aí que a gente consegue fazer para o Brasil todo. Então, fez a diferença também. Lu, uma coisa complicada é, assim, nutrição é a base aí talvez da saúde. Sim. Mas a nutrologia do médico, né, de repente as especialidades aí, não são bem nutrição, né? Nutrologia, que eu saiba, é mais interal, parenteral e tal. Sim ou não? Então, na verdade, o nutrólogo, ele tem na mão a prescrição, principalmente das patologias envolvendo o estilo de vida, envolvendo a nutrição, envolvendo tudo isso. Faz parte, sim, a nutrologia hospitalar, mas o médico nutrólogo, ele também tem essa função de ajustar, principalmente no que se diz as patologias que envolvem as áreas nutricionais, né? E ele tem o poder da prescrição e junto com o nutricionista, eles conseguem ajustar esses pilares básicos aí da parte integral e do estilo de vida, né? Eu sou muito a favor e rigoroso nesse sentido desse trabalho multidisciplinar. Eu não abro mão de estar junto com uma equipe que vai, de fato, dar um suporte para o paciente, né? Nós, como médicos, temos uma demanda muito grande, principalmente de atenção e de cuidado com o paciente. Então, ter outros profissionais que também ajudam o paciente no sentido de conseguir ter essa atenção e o cuidado que ele precisa no processo, porque mudar estilo de vida não é simples, né? A gente acha que a gente muda estilo de vida em 5, 7 dias. Eu costumo falar para os meus pacientes, não adianta você querer mudar tudo de uma vez em uma semana, que você não vai fazer, vai dar errado. Você come doce todos os dias, come 2, 3 vezes na semana, você toma refrigerante todos os dias, não adianta você querer ficar um mês sem tomar, porque depois de um mês você vai voltar a tomar tudo de novo. Então, o manejo do estilo de vida, ele precisa desse suporte, né? Eu costumo falar que a gente pega na mão do paciente, a gente vira amigo do paciente, sim, porque ele vai ter as dificuldades, com certeza vão chegar, e o profissional que faz a diferença, eu acredito que é aquele que consegue manejar e ajudar o paciente a superar isso aí, a ter resiliência nesses obstáculos que todos vão ter, né? Principalmente em tratamento de obesidade. Obesidade, o paciente tem que ser muito focado e ter profissionais do lado dele que ajudem ele, né, em conseguir ter um emagrecimento efetivo e saudável, duradouro, né? Senão, não faz sentido, eu acredito. Muito legal. Lu, uma coisa que a gente faz aqui com os médicos é perguntar de determinadas áreas ou procedimentos e o médico dá a opinião dele, falar se é uma tendência ou não, ou como isso contribui para a saúde. A gente pode fazer com você também? Claro. Então, intestino. Relação do intestino, se é uma tendência do intestino e saúde, o que você acha disso? Sem dúvidas. Para mim, intestino, isso eu falo sempre na minha consulta, é a base de tudo, né? Saúde mental, reação metabólica, hormonal, produção de digestão, absorção, excreção. Então, a base está tudo ali. Não adianta eu querer simplesmente cuidar de uma enxaqueca, de uma dermatite, de uma doença autoimune, de um processo de emagrecimento, de uma desinflamação do organismo, se eu não estou ali cuidando da base. Então, o intestino, para mim, é uma tendência e é algo extremamente importante, que precisa ser cada vez mais estudado e, para mim, é a base de todo tipo de tratamento, seja em qualquer tipo de especialidade. Se não tiver intestino no meio, e isso envolve primeiro a nutrição, né, a alimentação, e o suporte que talvez o paciente precise de suplementos, de medicamentos para modular o intestino. Acho que é extremamente importante, a base de todo tratamento. Legal. Eu escutei há algum tempo atrás um termo chamado medicina de precisão, que tem a ver com genômica nutricional. Sim, então. sim. O que você acha disso? É uma tendência? Tem teste genético mesmo que pode auxiliar na prática clínica? Sem dúvidas. A medicina para mim, cada dia mais personalizada faz sentido ser cada vez mais personalizada, individualizada,
Isso vai desde uma conversa boa com o paciente, que não adianta às vezes você querer dar todo tipo de suplementação, dar aquela receita com 10 itens se você não está cuidando do que o paciente quer de fato, né? Do que ele precisa. Então, acho que a primeira coisa, desde da escuta atenta ali na anamnese, para entender o que o paciente precisa, o que ele quer, para a gente conseguir chegar nessa medicina individualizada e personalizada, né? Acho que a genética vem aí com muita força para ajudar a gente nesse sentido, para de fato... mas a gente também já tem muitas coisas para se guiar em relação a personalizar essa medicina, desde exame laboratorial, exames genéticos e muita coisa que já dá suporte para a gente conseguir personalizar ainda mais. Eu gosto muito de usar também como suporte complementar a parte venosa, a parte injetável, que a gente sabe que nós temos uma absorção de fato 90% a 100% muito maior do que a oral, que a gente tem a barreira intestinal, com certeza. Então, a dosagem específica, a medicação específica, o suplemento específico, você pode personalizar, entregar, individualizar para o paciente de acordo com o que ele quer de fato. Então, a medicina de precisão faz muito sentido aí. A gente já tem alguns suportes que a gente pode que a gente já personaliza isso, né? Mas a genética vem com muita força aí para dar mais esse suporte para a gente. Legal. Você falou de injetável aí. Qual a sua opinião sobre essa questão da modulação hormonal? Injetável ou não? Sim, na realidade existem vários tipos de injetáveis, né? A gente pode, desde a parte de suporte hormonal, de modulação hormonal, e modulação hormonal é uma palavra que as pessoas começaram a fazer, enfim, ela ficou meio... a gente tem que entender que modulação hormonal pode ser um tipo de reposição hormonal, mas nem toda reposição hormonal é modulação hormonal. Hoje, o conceito de modulação hormonal é aquele que a gente traz para uma otimização dentro dos parâmetros fisiológicos, né, para que o paciente tenha qualidade de vida e longevidade, né, e na grande maioria das vezes com hormônios bioidênticos, e esse é o sentido da modulação, que é diferente de usar hormônios, esteroides, anabolizantes, enfim, o que é que sejam hormônios sintéticos, né, que é também um tipo de reposição hormonal. A grande maioria ainda confunde um pouco, né? Quando fala de hormônio, exato. Na verdade, a gente tem hormônio, né? Na farmácia, a gente tem alguns tipos de ésteres, né? Que são vendidos, e existem os undergrounds que não tem nada a ver com isso que a gente está conversando aqui. Tem nada a ver. Outro bolo, outra história. Sim. Então, o que tem hoje disponível, que é feito, é uma coisa totalmente pensando em longevidade, saúde. Exato. E acabou. E de estética até é consequência disso. Exatamente. A parte quando a gente fala em modulação, em longevidade, é justamente isso, né? Você otimizar, e a gente consegue fazer na parte de injetáveis, desde a parte, sim, de modulação hormonal, com injetáveis também bioidênticos, até a parte de suplementação de elementos, de nutrientes, de vitaminas que a gente acha específico para o paciente. Principalmente hoje, a gente vê muitos falar em otimização de vitamina D, a vitamina B12 também, que hoje a gente vê déficit na grande maioria dos pacientes, sejam vegetarianos, veganos ou não, né? A gente pensa que é só o vegano que tem déficit de B12, mas a gente vê na grande maioria dos pacientes, enfim. Então, temos vários suportes aí que ajudam a complementar o tratamento, né? Aquilo que a gente fala, é tudo complemento. Não adianta você simplesmente, o injetável é o que vai te dar o resultado, que não é o básico que te dá o resultado, né? Não adianta querer fazer um injetável, uma suplementação venosa ou intramuscular, que quer que seja, se você não está lá fazendo o básico. Vou fazer o soro e aí vou lá sentar e esperar que vai dar tudo certo. Não vai. Não adianta fugir não adianta fugir do beabá, que a terapia injetável ajuda muito a complementar, sim, a melhorar, a otimizar a clínica do paciente, a suplementação, e também a nos dar essa precisão no tratamento, né? Individualizar o tratamento. Ajuda bastante, mas não é a solução, não é o milagre da vida de todo mundo, né? Isso que a gente também tem que entender. Você falou uma coisa muito legal, por exemplo, se o paciente vai lá, um obeso, né? Vai fazer o tratamento contigo, aí vocês meio que pegam na mão, né? A função exatamente. Viram um amigo, viram uma parceria. E para medicina de estilo de vida também, né? Como você estava comentando, o cara chega lá, olha, eu quero mudar, quero viver mais, quero viver melhor, quero brincar com meus filhos, enfim. Sim. Quer ter uma vida autônoma boa.
E aí, de repente, mas, pô, ainda tem aquele lance, pô, eu gosto de beber no final de semana, eu não me exercito e tal. E isso vocês vão criando um processo de conscientização em cima disso tudo? Sim, sem dúvida. Eu acho que o primeiro passo para o paciente aderir ao tratamento é ele entender o porquê que ele tem que fazer aquele tratamento, né? Não adianta eu querer impor, você vai fazer isso, isso e aquilo. Não, ele vai sair de lá, vai sair do ouvido. Então, dá significado para o que você está fazendo, ele entender por que você está indo por aquele caminho, por que você está usando aquela estratégia. Acho que é o passo base para o paciente conseguir, de fato, iniciar uma adesão ao tratamento. E a adesão extrema, eu acho que a estratégia extremista, ela não é a solução. Por exemplo, o paciente que chega, doutor, eu bebo final de semana e tal, e você chegar para o paciente, olha, então você vai parar de beber esse final de semana e tal, aquilo vai ser um pesadelo para ele e vai ser uma dieta de 2 meses que ele vai fazer, né? Então, acho que você conseguir adequar e equilibrar a rotina do paciente ao que ele já faz e ao que é prazeroso, porque, assim, o alimento também o alimento também é prazer, o alimento também é encontro, o alimento também é memória, o alimento também é celebração, né? Então não adianta eu querer falar para o paciente que ele não vai poder mais ir no churrasco com a família dele no final de semana, aquilo vai se tornar um pesadelo, o processo vai ser doloroso e de fato não vai ser efetivo. Então, trabalhar esses deslizes que são naturais do paciente ter e fazer ele entender como aquilo não vai prejudicar o processo, ele entender que o processo não é extremamente linear, mas vão ter os seus altos e baixos, e como ele reverter aquilo no outro dia ou durante a semana, eu acho que é muito importante. E principalmente a questão do álcool, eu não costumo restringir. Ok, consegue ficar sem álcool, por exemplo? Ótimo, excelente. Isso vai fazer diferença na sua vida? Não. Não consegue? Então vamos equilibrar, tentar entender até onde você vai, né? Até onde não vai te prejudicar. Acho que isso é importante para adesão no tratamento. Legal. Um médico que trabalha com saúde, com prevenção, como você, assim, como que é a abordagem ou a orientação com relação à saúde mental? Eu sei que se for algo mais grave, você vai passar por algum psiquiatra ou algo do tipo, mas como que é a orientação, assim? Como que é a consulta num médico que atua com saúde, como você? Assim? Legal. Sim, legal. Hoje, de fato, eu até comentei um pouco isso no meu Instagram, que o que a gente mais tem visto a queixa dos pacientes é aumento do peso e aumento de ansiedade e tendências à depressão, né? Então, é uma das queixas mais frequentes que tem vindo nos pacientes nesse período de pandemia, principalmente. Então, primeiro tentar já começar observando o paciente, observando a questão, o comportamento e questionar também em relação à questão de personalidade. Eu sempre costumo conversar em relação a essa parte, como principalmente no que se diz a compulsão, a beliscar, como o paciente costuma descontar aqueles momentos de ansiedade e manejar esse estresse e essa ansiedade de certa forma, de forma clínica e também na forma comportamental, né? Às vezes é necessário, sim, indicar para uma psicoterapia ou para algum colega psiquiatra, mas na grande maioria das vezes a gente consegue manejar no próprio consultório, né? Então, se o paciente tem distúrbios mais ansiosos, tem uma tendência maior à ansiedade, eu sou a favor da gente, sim, entrar com uma terapia medicamentosa, né? O medicamento ele está aí para a gente usar com bom senso e quando necessário, mas tratando a base ali para que eu consiga tirar daqui a algum tempo aquele medicamento, né? Afinal de contas, todo médico pode prescrever se ele achar necessário, a conduta é conduta médica também. Mas algo que você já vê que é mais delicado, mais importante, que precisa de uma avaliação de um colega psiquiatra, enfim, a gente encaminha também. Mas eu sempre costumo falar que tratar as bases de forma adequada é a principal maneira de cuidar dessa parte de manejo de estresse e de ansiedade, né? Então, além de questionar em relação à personalidade do meu paciente, eu gosto sempre de entender como é a rotina dele. A rotina de trabalho, se é uma rotina que desgasta, uma rotina de estresse, para a gente conseguir trocar os gatilhos de ansiedade, né? Se o seu gatilho é comer demais, então vamos tentar trocar esse gatilho por uma endorfina, por uma atividade física, por melhorar o sono. Cuidar da base também é importante, mas se for necessário um medicamento, a gente também eu também sou a favor da gente manejar como estratégia medicamentosa, cuidando do principal para que a gente não só remedie, né, mas consiga tratar de forma integral. Uma coisa que eu acho extremamente importante para a saúde como um todo, mas às vezes as pessoas têm vergonha de falar, é sobre saúde sexual.
Sim. Você tem alguma abordagem sobre isso? Você pergunta para os seus pacientes? Sim, sempre pergunto, com certeza. E correlacionar a clínica ao laboratório é importante demais para a gente conseguir ter uma boa abordagem no tratamento, no diagnóstico e no tratamento daquele paciente. Então, hoje é muito comum essa parte da queda de libido, e a gente tem que pensar na saúde sexual de diversas formas, né? Às vezes as pessoas confundem que a saúde sexual é simplesmente a dosagem de testosterona, né? E que não é de fato, e é entender o que ali no seu círculo social, no seu relacionamento, na parte de ansiedade, estresse, na parte de qualidade de vida está interferindo, primeiro para que talvez os níveis de testosterona estejam baixos, né? E segundo para te afetar também na saúde sexual. Então isso é de extrema importância na abordagem do paciente, e eu sempre converso nas minhas consultas, seja com homem, seja com mulher. Legal. Vou fazer uma pergunta, estava aqui pensando, vi até um comentário de uma nutricionista recente, amiga nossa, que estava falando assim, eu estou pesquisando o uso de desodorante sem alumínio e tal, né? Essa questão do bisfenol, né, da água no plástico, de micro-ondas, uso de micro-ondas na casa, como é que você aborda isso com os pacientes? Ou não aborda assim, inicialmente? Como é que tá isso daí? Eu já usei muito alguns exames que na parte ortomolecular que mostram um pouco da questão dos metais tóxicos, dessa intoxicação. Acho isso importante, acho algo válido, mas não sou extremista a ponto de falar para o paciente, joga tudo isso aqui fora, começa a usar simplesmente isso. Panela de cerâmica, troca a sua pasta dental, troca o seu desodorante, porque eu acho que isso não é compatível com viver, você ficar preocupado o tempo todo. Cara, não adianta. A gente hoje, no mundo de hoje, a gente já vai estar intoxicado de alguma forma. A gente só tem que tentar minimizar esses impactos. O que a gente puder, que estiver ao nosso alcance no dia a dia, eu acho que é válido de fato. E essa questão, usar a parte de quelação natural, essas coisas, eu também costumo orientar os meus pacientes. A gente tem, por exemplo, quelante de quiabo, que dá para fazer em casa e ajuda nessa questão. Faz a cada 1 mês, faz a cada 2 meses. Tem as formas também de quelação natural, de detoxificação e de conseguir diminuir um pouco o impacto disso aí. Mas eu não acho que isso seja lá a primeira coisa que eu tenho que tratar e cuidar. Não, tem coisas que eu acho que são mais prioridade, mas também é de grande importância isso aí. Legal. Lu, a pessoa que te busca por estética, ela acaba adquirindo saúde também? Estética é saúde? Porque, enfim, sei lá, tanto na questão psicológica quanto na questão física, a pessoa que ela se sente bem com ela mesma fisicamente, sim, ela tem uma autoestima, aconteceu até com você, ela talvez fique mais saudável mentalmente, assim, fique mais feliz. Ou a pessoa te busca só por estética, mas acaba melhorando saúde, né? É sinérgico. Sim, eu acredito que a estética ela é consequência, né? Não adianta eu querer falar para o paciente, vamos melhorar. A estética é melhorar percentual, melhorar a composição corporal, de fato, né? E isso, querendo ou não, envolve saúde. Então, quando o paciente vem por estética, na realidade, eu mostro para ele, tanto laboratorial quanto clinicamente, que ele precisa, de fato, melhorar a sua saúde, que se ele está com um percentual acima, se está com um IMC mais alto, se está com uma gordurinha acumulada ali ou outra, a gente tem algumas coisas que precisam ser ajustadas para se atingir aquilo ali. Querendo ou não, aquilo vai fazer diferença também na saúde dele. Eu acho que andam muito juntos, né? Então, as pessoas geralmente, e quem procura estética, de fato, quando se atinge o resultado, a saúde mental é outra, a autoestima é outra, a felicidade é outra, né? Tanto que hoje o conceito de longevidade saudável é viver bem, viver mais e viver melhor. E isso envolve tanto autoestima, felicidade, viver mais feliz, estar bem consigo mesmo, e sem dúvidas a estética está aliada a isso, né? Muito legal. Você falou também anteriormente de soroterapia e de ortomolecular agora. O que você acha da prática ortomolecular? Cara, acho algo válido, acho que pode sim ser um complemento, algo que pode agregar bastante ao tratamento do paciente, principalmente, mas eu sou tudo, como da mesma forma que eu usei com a minha família e comigo para usar com meus pacientes, tudo que eu uso no meu paciente eu faço antes. Eu não sou a favor de você indicar uma coisa que você nunca fez ou de você falar para o paciente fazer algo que você não faz. Então,
eu sou muito criterioso em relação a isso e cobro isso muito de mim. Então, acho que agrega, acho que é um complemento interessante, que se indicado de forma correta, se indicado da forma que o paciente precisa, do que ele de fato precisa, que vai mudar. Acho que até isso é um pouco o segredo do sucesso da questão de reter o paciente, né? Do paciente fidelizar você, dele ter resultado, né? Com o tratamento que ele fez ali. Não adianta ele simplesmente ir lá na sua clínica, fazer um tratamento monstruoso, gastar uma grana e você não cuidar dele ali no pós-venda, não entender as necessidades dele, não ajustar, porque precisam de ajustes para que seja de fato efetivo e entregar um resultado, né? Então é por isso que indicar o que você sabe que vai dar resultado, acho que é importante. Né? Legal. E outras práticas integrativas, tipo homeopatia e ozonioterapia? Cara, eu também acho que é válido tudo aquilo que você sabe que vai fazer diferença para o seu paciente, que não vai causar efeito colateral importante. Acho que as práticas integrativas estão aí para agregar muito, que é algo que está vindo com força total. A gente tem hoje já as práticas integrativas até no SUS, temos já pós-graduação de medicina integrativa, de prática integrativa. Então, vem aí para agregar muito a medicina tradicional. Acho que é muito válido. Tem benefícios legais, benefícios que podem ajudar o paciente a se indicar de forma correta, claro, se souber fazer, se souber indicar, entender a necessidade e como aplicar. Muito legal. Ô Lu, você falou que também em determinado momento, antes dos seus plantões, você conversava com Deus, né? Você Exato. fazia um pedido a Deus. E qual que é o papel da espiritualidade na saúde? Cara, na verdade, isso aí eu acho que é um dos carros-chefes das minhas linhas de pensamento. Tanto que na outra clínica que eu trabalhava, a hora que falava a gente tinha a carta de valores lá, né? E foi uma briga para escolher os 4 valores que a gente iria colocar. E a minha briga foi na espiritualidade, né? Que as pessoas confundem a espiritualidade com religião, enfim. Cara, não é. A espiritualidade hoje é você se entender, você se conhecer, você ter fé em algo, você saber onde você quer chegar, é você saber lidar com essas situações de ansiedade e estresse que a vida naturalmente te traz, né? E me perguntaram um dia na caixinha de perguntas como evitar situações de estresse na minha vida. Cara, não tem como evitar estresse. Né? Todo dia vai surgir uma situação. Você tem que saber se conhecer para lidar com aquelas situações e manejar aquele estresse e ansiedade do seu dia a dia. Isso envolve muito a espiritualidade. Eu acho que é você estar centrado, você sair um pouco daquele, como é a expressão? Piloto automático, né? Do piloto automático. Isso envolve essa questão de manejo de estresse e ansiedade, né? Formas de espiritualidade, vai desde de conectar-se com sua fé, com Deus, com o que quer que seja que você acredite, é a meditação, é trabalhar sua respiração, é o autoconhecimento, é a terapia, é o que quer que te ajude a se conhecer e a entender que aquilo vai de fato afetar na sua saúde, né? A gente sabe, a medicina integrativa ela vê muito a parte das doenças crônicas, né? Da incidência de doenças crônicas, seja câncer, hipertensão, Alzheimer, tudo aquilo que envolve doenças também neurodegenerativas, ela envolve também traumas que você tem desde a sua infância e coisas que vão te afetar internamente e afetar o estresse inflama, né? O estresse libera as toxinas inflamatórias que ao longo dos anos, ao longo da vida, vão te gerar alguma repercussão metabólica e de saúde, né? Então, trabalhar a questão da espiritualidade, a gente tem estudos que mostram claramente que pacientes que têm fé, pacientes que têm religião, pacientes que acreditam em algo maior, eles têm uma cura muito mais rápida, eles têm menos taxas de internação, dura menos tempo, menos período de internação, menor período, né? Menos taxas de internação em UTI. Então, a espiritualidade, a gente sabe que hoje envolve muito essa parte extremamente importante para a saúde, qualidade de vida. Pô, sensacional. Lu, você gosta de dar aula? Gosto, cara. Gosto pra caramba. Vamos dar uma aula pra gente? Um grupo aí de... Pô, com certeza. Com certeza, tamo junto. Uma horinha, top? Sim, com certeza. Então já tá fechado. Isso é um prazer. Legal. Alguma colocação aí? Eu fiquei... não, na verdade, de pergunta não, mas assim, te dar parabéns aqui, sair de casa com 14 anos, né?
uma família do interior do Brasil, né? Interior do Brasil, Brasilzão. E vim ser médico numa clínica conceituada como a clínica do Volpe, construindo uma baita história jovem, né? Obrigado. Então, parabéns com isso aí. Obrigado. Sucesso. Como se diz, a galera só vê o que está acontecendo agora, né? Mas não sabe que a gente já caminhou para... Você vê a seringa que eu tomo, não vê o estômago que eu levei, né? Quem vê mídia não vê rolê, né? É isso mesmo. Parabéns. Obrigado. Lu, só te agradecer também. Parabéns por toda a trajetória que você está construindo. Jovem, né? 31 anos, mas já está construindo uma coisa muito legal. Parabenizar seus pais também, né? Obrigado. O seu pai, eu fiquei até curioso para saber a história do seu pai, né? A gente tá num processo aqui para virar faculdade. Você falou que seu pai é reitor de uma universidade. Sim, com certeza. Fiquei curioso para saber da história. Tá aberto aí a oportunidade para conhecer ele também, cara. Bacana. Obrigado pelo convite. Valeu. Show de bola. Valeu, pessoal. Valeu.